certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Oi, gente, confia em mim. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, e teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Teu seguro em tuas mãos, filho meu, confia em mim. Eu sei que ele vive e por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, sempre cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, e por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Eu sou teu Pai, eu sou teu Pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, confia em mim. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. Estamos aqui, né? Nós estávamos acostumados a fazer a nossa live no Facebook, mas aprouve Deus nos migrar, aqui para o Instagram. Estou feliz que eu estou vendo algumas pessoas que já me acompanhavam lá e eu quero convidar a você para fazer uma coisa para mim. Eu nunca te pedi nada, mas eu vou te pedir hoje. Por favor, tem essa setinha aí embaixo? Aproveita essa setinha, eu chamo ela de setinha do bem, e chama os amigos, chama a família. Michele, meu amor, chama sua mãe. Vocês que estão aí, vai chamando aí a família, vai enviando a setinha. Eu, enquanto estava cantando o hino, porque a nossa live, ela começa com o hino Confia em Mim. É o novo single da minha mana Lília Rosa, e um single lindo, com certeza é bênção na sua vida. Você pode ir nas redes sociais da minha mana,
Lilia Rosa Oficial, e lá você pode curtir, você pode comentar, e com certeza vai ser benção. Hoje em dia não tem mais CD, não tem mais, na minha época era LP, né, físicos, né, agora é as plataformas digitais. Eu não sei qual a plataforma digital que você tem costume de usar, se é a Deezer, a Spotify, eu não sei. Eu sei que você pode ir lá e ajudar a minha mana, cantora Lilia Rosa. É um hino lindo, gente. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. E eu estou também aqui com a minha live segunda, quartas e sextas, segundas, quartas e sextas, no meu Instagram, @Miss Nailde Silva. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Nós temos já alguns convidados agendados e vai ser bênção. Hoje mesmo eu vou convidar daqui a pouquinho a minha grande amiga, uma grande mulher de Deus, a pastora, né? Ela ajuda o seu esposo numa igreja, depois ela vai dizer aqui com mais detalhes. É a minha querida Carla Helena. Eu já vou convidá-la, já. Eu sei que eu já a vi aqui, ela acenou para mim. E vou ver se ela vai aparecer aqui para mim poder convidá-la. E vamos esperar ela chegar aqui, né? Com certeza vai ser bênção. Já convidei a nossa irmã, vamos ver ela aceitando, ela já vai entrar na nossa live. Nós estamos felizes, nós estamos falando, aprendendo com Jó. Ai, Jó, né? É um personagem bíblico que passou por muitas coisas difíceis, né? E a gente, para falar de Jó, é porque você viveu assim uma grande fase de sofrimento, né? E o texto começa dizendo que Jó era um homem justo, temente a Deus, correto e desviava-se do mal. Olha, minha amiga Carla já entrou aí, já estou vendo ela. Olha aí, estamos com som ótimo. Estou vendo ela. Eu só pediria a você, Carla, que botasse você um pouquinho mais no centro da câmera, porque os comentários estão muito no seu rosto. Então, sobe um pouquinho, diminui a parede, sobe você mais. Câmera. Coloca alta. É aí. Tá. Porque eu não vou tirar aí, tá ótimo. Porque eu não vou tirar os comentários, porque a gente vai ter uma noção de como o povo está interagindo conosco. Mas tá ótimo. Tá? Deixa eu até botar óculos. Tá ótimo aí. Então tá bom. Tá só um pouquinho escuro, mas aí é questão só de iluminação mesmo. O que que eu faço? Eu tô de frente para uma janela. E aí eu tô pegando a iluminação da janela, entendeu? Assim que eu faço. Agora melhorou. Bem, se tivesse uma abajur aí, fala com o Lucas aí. Tivesse uma abajur, né? Vai ficar perto, acho que iluminaria mais. Mas tá tranquilo. Eu abri a cortina. Show, então tá bom. Gente, eu quero apresentar a vocês a minha amiga. Ela é sogra da minha sobrinha, né? Ela é mãe do Lucas e... Fala o nome do outro que eu esqueci. Davi. O Lucas e o Davi. Davi canta, que é uma benção. Então, e nós estamos felizes por receber você. É uma honra muito grande. De manhã a live foi maravilhosa. E nós vamos falar. Ela faz live todos os dias. Depois você pode falar aí do povo que me acompanha, vai te acompanhar também. De terça a sexta. De terça a sexta. Eu também fazia antes de terça a sexta, mas é batalha, né? De terça a sexta não é fácil, não. E eu estou sentindo uma dificuldade no Facebook. No caso, quando eu entro com um convidado, fica sem imagem. Eu só consigo pegar o áudio. Então a gente falou, vamos fazer no Instagram e a obra de Deus vai ser feita do mesmo jeito. Eu vou passar para você, Carla, você se apresenta, você fala a igreja que você pertence, e aí você está com toda a liberdade de contar, né, de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração. Amém. A paz do Senhor para todos. Me chamo Carla, sou da Igreja Assembleia de Deus Casa do Oleiro, ministério no Parque Anchieta, onde meu esposo, pastor Luiz, está ali na direção daquela igreja, em nome de Jesus. Deus tem nos abençoado e o Senhor vai abrindo portas, né? Para nós ministrarmos e falarmos da palavra de Deus. Quando a missionária Naildes falou do livro de Jó, Aprendendo com Jó, nossa, esse livro, assim, ele teve um marco muito grande na minha vida.
Uma certa vez, assim, bem rápido mesmo, pastor Luiz estava ministrando na igreja e ele falou assim umas 3 vezes: Deus vai fazer algo na vida de alguém aqui, Deus vai tocar em alguém, mas vai ser para a sua glória, não será para a morte. E quando terminou o culto, ele teve uma AVC isquêmica. Ele tinha 41 anos. E eu fui para o hospital, e ali no hospital com ele, missionária, os ouvintes, eu abri a palavra de Deus e só caía em Jó. Então, assim, eu comi o livro de Jó. Eu, assim, foram 5 dias ali ele internado, e os 5 dias eu só lia Jó. Então, Deus, ele estava falando comigo, né? Porque é uma pergunta que muita gente faz. Até crente mesmo, até cristão faz essa pergunta. Por que o crente sofre? Não é mesmo? Por que o crente sofre? Por que o crente, ele é fiel, ele está nos cultos, ele louva, ele engrandece o nome do Senhor? E por que o crente sofre? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, né? Mas o livro de Jó, as pessoas falam assim, no Antigo Testamento. Mas quando nós vemos para o Novo, nós vemos o apóstolo Paulo, não somente Paulo, mas os apóstolos, né, que tiveram grande sofrimento na sua vida. Eu costumo falar que o sofrimento era mais na carne, eles apanhavam, eles eram presos, era muita surra, né? E assim, mas hoje o sofrimento mais é moral, né, na vida do ser humano. Mas todo cristão sofre. Aí eu separei aqui, missionária Anaílde, o que o apóstolo Pedro fala na sua carta, no capítulo de número 4, 4:12, ele fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, podemos estranhar que nós seremos provados, né? Mas quando nós chegamos lá no livro do apóstolo Tiago, ele fala que Deus, ele só prova a quem ele ama. Aí nós temos a certeza, botei ring light aqui, mas está vindo no meu rosto, no meu olho. E assim, nós temos a certeza que Deus, ele prova, né? O Senhor, ele prova, Mas prova. Agora ficou melhor a tua imagem. Ficou bem, dá para ver teu rosto bem legal. Isso. Para nos ensinar, né? Ele prova para nos ensinar, né? Para nos chamar a atenção. Verdade? Às vezes nós precisamos, né, ser chamado a atenção. Eu creio que sempre o cristão, ele precisa ser chamado a atenção. Então, quando nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, ele está aqui falando tudo. E quando nós vemos o sofrimento do apóstolo Paulo, e assim, missionária Anaílde, quando eu vejo esse homem, que ele teve a maior experiência com Deus, ele foi até os altos céus, já vou entrar em Jó, ele fala que ele viu o Senhor. E ali, naquele momento, o Senhor, para ele não se gloriar das visões, né, do que ele viu, do que ele ouviu, o Senhor permite 3 espinhos na carne do apóstolo Paulo. E ali ele começa a orar, ele ora 3 vezes. E a primeira ele ora, Deus não responde, a segunda, na terceira, Deus responde: Paulo, ei, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando ele fala isso, aí ele fala: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu falei: opa, esse homem está pancado, não é possível uma pessoa se gloriar na sua fraqueza. Aí eu vou me gloriar no sofrimento, eu vou me gloriar nas prisões, nos açoites, no perigo de morte, e tudo que ele sofreu. Aí ele fala assim, uma palavra maravilhosa, porque quando eu estou fraca é que eu estou forte. Né? Quando nos sentimos fortes, mas quando nós nos sentimos no momento da dificuldade, mas quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor, nós nos sentimos fortes. Eu vou falar assim, como o mundo diz, nós nos sentimos o cara, né, da história. Assim era o apóstolo Paulo. E assim, aprendendo com Jó. Nossa, esse livro me trouxe um grande aprendizado, missionária Anaíldes. É um grande aprendizado para a minha vida e para a vida de todo cristão. Né? Quem era Jó? Ele era um adorador do Deus Altíssimo, ele era aquele que oferecia sacrifício antes mesmo dos seus filhos
né, pecarem, que os seus filhos eram dados às festas, todo dia tinha casa, já pensou, 10 filhos, e de repente Satanás ele se apresenta, né, na reunião dos santos e ele fala, e o Senhor dá testemunho de Jó, tem visto meu servo Jó? Né? Ele é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Quer dizer, são 4 qualidades, né, que nós aprendemos, já começamos a aprender com Jó, no testemunho que Deus dá de Jó. Né? E aí nós vemos que o Senhor ele precisa dar testemunho de cada um de nós. E ele dá aquele testemunho de Jó, e Satanás ele te serve de balde, ele tem bens, ele tem dinheiro, ele é rico. Aí Deus falou, então pode ir lá. Pode ir lá, tocar em tudo que ele tem, que você vai ver o que vai acontecer. E ali ele toca, né? E assim, eu imagino perder 10 filhos. Carregar 10 caixão num dia só. Deixa eu abrir um parênteses, isso que você falou. Porque assim, Deus testificou de Jó. E Satanás pôs em dúvida a integridade dele. Satanás disse assim, ele te serve porque ele tem tudo. Por isso que Satanás quis dizer, né? Pôs em dúvida. E aí eu paro e boto uma interrogação aqui para todo mundo que está nos assistindo. Será? Como é que nós temos nos comportado diante dos desafios, diante das perdas, diante dos sofrimentos? Será que Deus pode apostar em nós? Será que Deus pode dizer, né? Olha, ela não murmura, ela não me deixa, ela não desiste de mim. Quando eu passei tudo que eu passei, que você conhece a minha história, as perdas que eu vivi, a minha preocupação, por incrível que pareça, eu sempre me preocupava com isso, eu falava, Deus, o que tu está pensando de mim? Deus, eu quero que tu testifique de mim, eu quero que tu possa dizer, olhar para mim, porque Deus nos conhece, né? A princípio, isso aí é bom deixar claro. Ele sabe como nós vamos reagir. Nós é que não sabemos. Tudo que acontece na nossa vida não sai do controle de Deus. Isso aí tem que ficar bem claro. Mas como é que nós temos reagido diante da dificuldade? Será que nós demonstramos falta de confiança ao duvidar que Deus pode fazer aquilo que para nós parece impossível? E Jó, o diabo pôs em dúvida. O diabo não acreditou. O diabo está sempre querendo nos testar. Que nós possamos fazer como Jó, né? Não, Deus está acreditando em mim. Se Deus permitiu que eu estou passando por isso, eu vou ficar firme. O diabo não vai vencer nessa, não. Quando a gente vê esse pedacinho aí de Jó que a Carla Helena falou aí, a gente tem que parar e pensar. Não, conforme as minhas atitudes, conforme as minhas reações diante a dificuldade, diante os desafios, eu vou dar razão ao diabo, né? Porque ele está sempre colocando em prova a nossa fé. Que nós possamos ficar firmes com o Senhor. Continua aí, minha amiga. E Hebreus fala sobre isso, né? Hebreus 12 fala que nós somos... ele está sempre nos vigiando, né? Por uma tão grande nuvem de testemunha, visível e invisível. Eu sempre divido em duas. Porque ele está sempre nos observando. E ele observava Ele observava que ele tinha tudo. O homem mais rico do Oriente. Né? Então é esse aí que eu vou tocar. Ele via que Jó era sincero, era reto, ele via que Jó oferecia sacrifício, mas ele tinha tudo, ele não tinha falta de nada. Né? Então, sabe uma coisa que eu vejo assim, como a nossa vida assim, muda de repente. Né? Porque tu imagina Jó, ele estava lá tranquilo, os filhos, toda a sua riqueza, e de repente, de uma hora para outra, a vida desse homem muda totalmente. E aí que eu vejo que o cristão, quando o apóstolo Paulo fala assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o cristão precisa estar fortalecido dia após dia. Senão não suporta. Senão não suporta, não aguenta. Eu imagino esse homem carregando 10 cachorros num dia só, enterrando os 10. Quando Carol me falou do seu testemunho, eu falei, meu Deus, porque eu não sei se você sabe que eu perdi o Lucas com 3 anos de idade. Lucas morreu dentro de um hospital. Atestado pelos médicos.
Teve 3 paradas cardiorrespiratórias, na terceira ele não suportou. Eu peguei no meu filho morto. E foram assim, eu acho que foi uns 15 minutos que eu deitei no chão do hospital e eu clamei. E o Luiz, eu e o Luiz deitaram no hospital, clamando. E o Luiz falou, Carla, tá sentindo? Eu falei, um vento muito forte. Mas é um vento suave, é forte, mas é suave, Luiz. É difícil entender, às vezes eu falo isso, a pessoa, como é que é forte, é suave? Mas era. E a coisa de Deus é assim mesmo. Eu vejo um homem de branco. Ele é enorme. Ele passou por cima da gente e ele seguiu o corredor. Missionária, quando seguiu o corredor, eu virei, eu olhei, eu não vi mais o homem. Mas eu escutei aquele grito, mãe! Eu levantei correndo, eu cheguei no quarto, estava o médico e o enfermeiro no chão, chorando, falando. Ele estava morto. E o Lucas sentado na cama me pediu colo. Então, assim, eu senti a perda do meu único filho, aquilo assim, em 15 minutos, 10 ou 15 minutos. Que foi quando eu me entreguei totalmente, porque eu sempre me entregava para Jesus, mas nunca me firmava. E naquele momento ali, Deus, ele tocou naquilo que eu mais amava. Então, eu imagino Jó. Mas assim, esse homem, ele tinha uma fé tão grande no Senhor que ele adora a Deus. Cada hora vem um, perdeu isso. E a Bíblia nos fala em que ele adora o Senhor. Ele fala assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a sua cabeça, raspou a sua cabeça, se lançou na terra e o adorou. No saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus! Será que nós podemos dizer isso? Eu não falei isso. É difícil, hein? É muito difícil. É muito difícil. Mas, de repente, né, é assim... Às vezes Deus permite para nós nos firmarmos mais na presença dele. E Satanás nunca está satisfeito, né? Nunca ele está satisfeito. Ele vai tentar o tempo todo, ele vai sempre tentar para ver a nossa queda. E ele vê que Jó adorou, ele falou, nossa, esse homem adorou, ele foi lá diante do Senhor e pediu pele por pele. Quer dizer, enfermidade. E, missionário, eu quero abrir um parênteses aqui na esposa de Jó. Eu não julgo essa mulher, eu não consigo julgar essa mulher, porque eu imagino a situação dessa mulher. Perdeu perdeu tudo. E assim, ela não era uma mulher que andava firme na presença de Deus, né? Porque ela falou assim, não pode ser, amaldiçoa e morre, amaldiçoa-se teu Deus. Né? Mas eu não julgo pela situação em que essa mulher, ela estava vivenciando, né? E com tudo isso eu vejo que nós precisamos estar preparados. Porque a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, você é prova viva disso, né? Mas a gente lê a Bíblia, a gente vê que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam Cristo, que são chamados... Todas as coisas são todas as coisas. Não são só coisas boas, né? E assim, nós precisamos estar sempre vigilantes. Aí começa, né, aquele sofrimento terrível. Eu estava lendo, estudando, já há muito tempo que eu li Jó e comecei a me aprofundar mais e saber o tempo que esse homem ficou com essa enfermidade, a lepra, que não tinha cura. Hoje tem cura, hoje chama-se hanseníase e tem a cura. Mas na época não tinha a cura. E eles falam que ele ficou aproximadamente de 9 meses a 1 ano e meio com essa enfermidade. Deus, e assim, missionária Naildes, às vezes as pessoas apontam o dedo, já em você culpa. Porque a missionária Naildes perdeu os 2 filhos e perdeu agora o seu esposo. O que aconteceu? O que ela fez? Ela deve estar em pecado, não é isso?
E assim, vieram logo de cara 3 amigos, 3 supostos amigos, né? Elifaz, Bibaldi, Zofar, eles vieram logo em cima de Jó, né? Elifaz que veio repreendendo, exortando a Jó, querendo saber o que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito. Bibaldi refuta as palavras de Jó, Jó fala, ele refuta, né? Aquilo que Jó estava falando, Zofar repreende, né? Manda Jó se arrepender do pecado, e ali estava um homem inocente. Isso, assim, traz algo para nossas vidas, né? O julgamento. Nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos o que aquela pessoa está vivenciando. Aí nós queremos, sempre nós queremos saber o porquê. O porquê que está sofrendo? O porquê, alguma coisa tem por trás. Não é mesmo? Sim. Está pagando alguma coisa. Isso. Aí nós vemos Jó. Esse homem não falou nada contra Deus. Ele amaldiçoou o seu dia, amaldiçoou o dia que ele morreu. Ele murmurou sim. Ele reclamou muito, porque ele não entendia. Mas ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não atribuiu a Deus falta alguma. E às vezes nós falamos, eu sirvo a Deus, eu oro, eu faço isso, aquilo. Por que ele não me dá? Sempre eu escuto isso. Nós que conversamos, né, com os membros, com outras pessoas, as pessoas, poxa, eu não estou entendendo. Mas às vezes teve um pastor que ele conversou comigo e ele estava vivenciando um problema muito sério. Ele falou bem assim, irmã, aquilo ardeu no meu coração. Deus, ele complica, ele descomplica e ele não se explica. Ele falou isso para mim. Ele falou, irmã Carla, é assim, diaconisa. Deus, de repente, a tua vida muda, de repente a minha vida mudou. Sabe, complicou tudo. E eu continuo ali firme e constante. E ele me deu um exemplo de Jó. Aí eu conversei com ele sobre o que aconteceu com o pastor Luiz, foram 8 meses. E foi um laudo irreversível. Não vai falar, não vai andar, não vai abrir mais os olhos, vai ficar cego. E tudo isso Deus começou a trabalhar. Quer dizer, Deus complica, descomplica e não se explica. E ali os amigos de Jó ali apontando o dedo, como acontece nas nossas vidas. As pessoas querem nos julgar. Querem descobrir algo de errado em nós. Mas quando eu vejo esse homem, ele falando, e quando ele chega no capítulo de número 14, eu amo essa palavra, eu já preguei essa palavra, e o que eu aprendo aqui com Jó? Eu aprendo que esse homem, ele tinha uma confiança, ele tinha uma certeza em Deus tão grande, que ele fala bem assim, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Aleluia! De repente há pessoas aí vendo, né, assistindo essa live, que está se sentindo assim. Nossa, será que há esperança para a minha vida? Será que há esperança para o problema que eu estou vivenciando? Será que há esperança de uma mudança, de um renovo? Será que eu vou poder me erguer novamente? Será que eu vou sorrir novamente? De repente tem alguém, mas esse homem ele estava com uma enfermidade em que o Senhor providenciou um caco de telha. Eita, Jesus! Eita. Ele se coçava e a sua carne caía, imagina. Deve ter ficado os ossos aparecendo. Dizem que, eu estava lendo num livro, que eles ficavam metros de distância para não sentir o mau cheiro da carne podre de Jó. Metros de distância. Bíblia fala isso. A Bíblia conta. Isso. As crianças não chegavam perto dele. Isso. A esposa não suportava o hálito. Ninguém. Os empregados. Ninguém. Aí, irmã. Aí, missionária. Será que ele não sentia? Será que ele não Era sentia? Dor, a dor tristeza, e o mau cheiro. Solidão. Ele não sentia podridão. Mas ele se manteve firme. Isso é um aprendizado muito grande para nossas vidas. Verdade. A situação é impossível,
Mas o Senhor providenciou a ele. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Glória a Deus. Não são os meus caminhos. Isaías fala, Isaías 55. Mas os meus caminhos vão além. Vão além do que possa imaginar para a tua vida. Eu tenho algo reservado, eu tenho algo pronto, o sorriso está lá te esperando. Vai vir o teu rosto, a alegria vai vir na tua face, os teus olhos vão brilhar novamente. Aleluia! E Jó, ele tinha certeza disso, que ele fala, ao cheiro das águas. Brotará, ele falou, brotará e dará ramos sim. Ele fala, eu vou sair dessa situação. E quando fala o cheiro das águas, a água, irmãos, é a palavra. Então, se alimente dessa palavra. Se enriqueça dessa palavra. Nós passamos por vários problemas, por várias adversidades nas nossas vidas. Mas nós temos, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que todas as coisas cooperam. Aleluia! O apóstolo Paulo fala assim, a pessoa fala bem assim, irmã, mas o sofrimento é muito, mas tem algo reservado, além de algo bom nessa terra, para você vivenciar uma dupla honra. Nessa terra tem algo reservado. O apóstolo Paulo fala assim, porque para mim tenho por certo. Ele fala, eu tenho certeza que as aflições desse tempo presente não estão para comparar com a glória que é revelada. Porque a ardente expressão espera a manifestação do Espírito. Quer dizer, ele vem falando bem assim, olha, eu tenho por certo que as aflições que eu estou passando, aleluia, isso não é nada com o que o Senhor, ele tem reservado para mim. Porque às vezes, o foco do homem é só das coisas terrenas. Né? Às vezes o foco do homem é só das coisas terrenas. Mas nós precisamos focar nos céus. Glória! Nós precisamos focar nas coisas do alto. E o apóstolo Paulo, ele fala bem sobre isso. Né? Que o homem, ele é um homem miserável se ele olhar só para as coisas terrenas. Se eu esperar somente nessa vida, eu sou mais miserável do que todos os homens. Então, nós precisamos focar em Cristo. Né? Ainda vivenciando o problema. E nós vemos que esse homem, ele vivenciou e já tinham 3. Depois me aparece mais um. Me aparece mais um, Eliú, para repreender também a Jó. Ele acusa Jó de se opor contra Deus, de se opor contra a vontade de Deus, de se opor contra os feitos do Senhor. E eu imagino esse homem o tempo todo sendo acusado. O tempo todo as pessoas acusando. Sabe por quê, missionária Naildes? Porque muitas das vezes o homem confia no homem. Né? Confia, né? Eu estive em uma igreja, a minha primeira igreja, que essa é a minha segunda igreja, em que o pastor falou, o pastor da nossa igreja, presidente, falou para o pastor Luiz, você precisa trazer as ovelhas para você. E o pastor Luiz, ele foi lendo, orando, ele falou, Carla, infelizmente eu não vou aceitar isso. Eu tenho que levar as ovelhas a Cristo. Por quê? Porque se eu cair, todo mundo vai cair. Se eu cair, todo mundo vai cair. Né? E assim, os amigos de Jó viram aquele homem firme, aquele homem constante, de repente, a Bíblia não fala, mas de repente eles mesmos também esmoreceram na sua fé. Mas Jó, ele deu um exemplo, né? Ele nos trouxe um aprendizado muito grande. No momento em que ele se sentia sozinho, ele falou, olha, se eu me adianto, eu não te vejo. Se eu vou à minha direita, me olho para a minha mão direita, olho para a minha mão esquerda, eu não te vejo. Se eu vou para trás, eu não te vejo. Ele estava se sentindo só. Mas mesmo ele se sentindo só, eu costumo dizer que ele faz a maior declaração da sua vida. Eu acho lindo essa declaração desse homem. Também. Quer dizer, mais uma coisa que ele nos mostra, a confiança, a certeza
certeza de que ali ele se sentia sozinho, mas ele sabia que Deus estava olhando para ele. Ele falou, olha, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. E olha o mais lindo, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Glória a Deus! Quer dizer, ele faz a maior declaração, vivenciando, porque ainda tem muita coisa ainda pela frente para esse homem passar. Mas ele faz a maior declaração da sua vida. Então, missionária Anaíldes, o que eu aprendo com Jó? Eu aprendo a ser sincero, a ser reto, a ser temente a Deus, a me desviar do mal. Eu aprendo que Deus, ele dá testemunho do cristão. Então, nós precisamos nos desviar da aparência enganosa do mal. Né? Paulo fala sobre isso. Né? Para que o Senhor ele venha sempre dar testemunho do cristão. O que eu aprendo também com Jó, eu aprendo que esse homem ele tinha uma confiança tremenda no Senhor. Aí ele começa a falar com Deus. Ele começa a murmurar sim, ele reclama sim, mas ele não atribui falta nenhuma ao Senhor. E ele começa a conversar. Imagina, o homem fala e Deus fica em silêncio. Esse silêncio eu digo que é cruel. Poxa. E eu falei muito com Deus, muito. Eu falei, Senhor, como pode? Eu perguntei. Outro dia eu estava vendo a sua live, aí você falou assim, eu perdoei Deus. Eu comecei a rir aqui. Isso aí criou. Mas é no sentido, gente, deixa até para você falar isso. Mas quando eu falo perdoei Deus, no sentido de não reclamar com Ele, no sentido de aceitar os desígnios dele. Quem sou eu para perdoar Deus? Não, eu entendi. Eu entendi, mas comecei a sorrir. Eu falei, tu podia ter quebrado o carro do meu genro antes daquela curva. Tu podia ter curado o meu esposo, entendeu? E eu fiquei naqueles questionamentos. Mas um dia eu parei e falei, quer saber? Eu não vou ficar magoada com ele, não. Eu vou perdoar ele. Eu vou aceitar que a vontade dele é soberana na minha vida. Isso. Eu achei até bacana, sabia? Eu comecei a rir, eu falei assim, nossa, como é que a pessoa se sente, né? Aí nós vimos que Jó começou a questionar. Por quê? Porque ele fazia tudo. Ele, poxa, já pensou você oferecer sacrifício naquele tempo? Né? Era sacrifício. Ver um novilho, ver aquilo virgem, sem mácula, bonitinho, levar um sacrifício ao Senhor. E assim, subir um monte, que ele subia um monte, né? Ele fazia tudo certinho. E agora acontece isso. E muitas das vezes nós nos encontramos assim. Eu já me encontrei assim várias vezes. Tem 15 dias... missionária Anaíldes. Eu fui visitar minha sogra, que teve um acidente cerebral, fui com o Luiz visitar minha sogra. Aí, quando nós estávamos voltando de Irajá, estava um engarrafamento, o Luiz parou o carro no meio, assim, três fileiras de carro, o Luiz parou o carro, e ficamos ali conversando, vidro fechado, ar-condicionado ligado, que estava quente. Missionária Anaíldes, de repente, parecia uma bomba dentro do carro. Mas um barulho que eu falei, meu Deus! Quando nós olhamos, passou um tiro do meu lado. Jesus. Do meu lado. Bateu no vidro da frente e era para ter vindo em cima de mim, que estava no meu rosto. A bala fez assim, ela veio, desviou para o chão. Entre as pernas do pastor Luiz, não era? Então era para desviar e cair nas minhas pernas. Aí assim, ali, eu comecei a chorar muito. E eu falei, Deus, muito obrigada. Foi um livramento. Aí o pastor Luiz tirou o carro dali daquela rua. Assim, não foi para a gente o tiro, foi para um outro carro. Mas pegou no nosso carro. Aí cheguei em casa, eu fiquei sentada, eu não dormi. Que eu fiquei pensando, Senhor, eu perguntei, por que tu permitiu? Senhor, tu quer falar alguma coisa?
Olha a missionária Nailde. Quando foi ontem pela madrugada, o Senhor me respondeu. Meu Deus. Assim, por isso que todas as coisas cooperam. Deus tem algo. Deus queria que os seus 2 netinhos do coração tivessem uma avó chamada Nailde, chamar de vó. Ele queria unir 2 corações que estavam solitários, que é o seu e o do pastor. E o sorriso vir novamente, o brilho nos olhos. Né? Então o Senhor, Ele permite nós passarmos para nos ensinar, para nos provar. E Ele só prova quem Ele ama. Nós somos amados daquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Daquele que muda a situação. Daquele que permite, mas daquele que também muda. Porque não há crise eterna. Eterna é só... Eu vendo você falar isso, eu tô vendo os comentários aí, que tem vários. Eu agradeço essa turma, que tem uma turma aí com a gente. Estão me chamando de vovó linda. Olha, eu já contei isso na minha live lá no Facebook. E, gente, entra no meu YouTube, Miss Nailde Silva. Lá você vai ver as lives, tem várias lives lá no meu YouTube. Lá você, por favor, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso para a gente poder ter uma liberdade maior. Tá lá no meu Instagram, tá lá no meu YouTube. Miss Nailde Silva. Você pode ir lá. Tá anotando aqui. Miss é abreviação de missionária, MSS. E eu estava na oração. Eu me vi sozinha, eu experimentei essa solidão de Jó, né? Deus levou os meus 2 filhos, minha nora e meu genro. Depois meu esposo também veio a falecer. E eu me vi sozinha. E um dia eu estava na oração e o pastor, se tiver alguém aí que participa da oração da pastora Antonieta, vai comprovar isso que eu estou falando. Um pastor que estava pregando, ele me mandou ficar em pé. No meio de toda a oração, eu não conhecia aquele pastor, nunca tinha me visto. E ele me mandou ficar em pé. Eu costumo dizer, quando eu conto isso, que eu sei, o uniforme lá das mulheres guerreiras é saia preta e blusa branca. E, logicamente, a pessoa vai usar uma bolsa preta. Só que eu, Nailde, não sou básica, né? Nada básica. E aí, eu estava com uma bolsa vermelha nesse dia. E ele falou assim para mim: você que está com a bolsa vermelha. E eu olhei em volta, ninguém. Era só eu. Fica de pé. Gente, eu sou tímida. Quem me vê falando assim, não imagina, mas eu sou mega tímida. E aí eu fiquei em pé assim, a igreja cheia. E ele falou assim para mim: eu vejo um caixão quebrado na tua frente. E quando ele falou isso, obrigado, Drica. A Drica falou que já se inscreveu. Obrigado. E aí eu falei: eu vejo um caixão na sua frente e ele está quebrado. Eu não tinha falado para ninguém, mas dentro do meu coração eu sabia que eu iria morrer. E eu falei assim: Deus já levou a minha família toda, a próxima a morrer sou eu. E primeira coisa que Deus usou aquele homem foi o caixão. Eu vejo o caixão quebrado, você não vai morrer agora. Deus tem uma nova história para você. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei pensando assim: como é que é isso? Meu Deus, eu vou casar de novo, eu com 60 anos. Quem vai me querer com 60 anos, né? E eu fiquei pensando naquilo. E aí eu vim para casa, quando eu vim para casa, uma irmã, que é uma mulher de Deus, que eu amo, que ela é minha madrinha de casamento, a GG, ela me abraçou e falou assim para mim: Nailde, eu não quero completar o que Deus falou para você, não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O sorriso vai voltar de novo nos seus lábios. Você vai viver de novo a alegria. Eu vim para casa e ela falou assim para mim: Deus vai te dar um pastor e você vai ter netos. Os netos dele vai te chamar de avó. Quando eu vim para casa, eu fiquei pensando, falei com a Lília assim: não estou duvidando do que Deus falou. Mas como é que isso pode acontecer? Aí alguém botou: o quê? Você tem 60 anos? Eu tenho 61 anos. E aí eu peguei e vim para casa pensando como aquilo iria acontecer. E para a honra e glória do nome do Senhor, passado um tempo, né? Deus me deu o meu esposo.
Através do Facebook, eu faço as lives, né? Ele já me acompanhava nas lives, e nós começamos a conversar, e aí descobrimos algumas coisas em comum. Ele já tinha 3 anos que estava viúvo, e a gente conversando, e aí ele tem 3 netos, né? Tem 3 filhos, e os netos, gente, ele tem os netos dele moram, os 2 netos dele moram no Espírito Santo, e às vezes ele liga para lá, né, em chamada de vídeo, e só ele fica no vídeo. Aí, de repente, eu vejo a Agnes falando assim: cadê minha avó Naná? E quando ela fala isso, sabe, o meu coração se alegra, porque eu lembro das promessas de Deus. E você falou aí uma coisa que eu anotei aqui, que a tribulação, ela chega, de repente, a vida de Jó estava tudo tranquilo. Jó estava sendo acusado de ser... Jó estava sendo acusado de ser interesseiro, oportunista, mercenário, ou seja, ele só te serve porque ele tem tudo. E de repente as coisas mudaram. Mas aí uma coisa que eu quero deixar claro aqui nessa tarde, que do mesmo jeito que a tribulação vem de repente, que do mesmo jeito que o sofrimento vem de repente, a vitória também vem de repente. O agir de Deus também vem de repente. Aleluia! A mudança de história também vem de repente. Então, não desanime. Então, não desista. Não deixe Deus. Pode estar difícil você olhar com esse olhar aqui material, com esse olhar carnal, que a gente não consegue ver como é que Deus vai fazer. Não precisamos ver ou saber como Deus irá fazer. Devemos crer, sim, que Ele pode fazer. E como a minha amiga Carla falou bem aqui, eu sei que o meu Redentor vive. E se você sabe... creia que ele pode fazer. Jó falou, né? Ao cheiro das águas brotará. Ou seja, de repente. Certeza. De repente. Certeza. Com certeza. Vai brotar, vai acontecer. Isso. É isso. E assim, aconteceu comigo. Vai, continua. E assim, ele começa a falar, e Deus não responde. E às vezes Deus não responde. Nós oramos. Nós vemos Deus responder para todo mundo. Eu falei, nossa, o negócio é comigo. Será que ele só não me responde? Ele está respondendo para todo mundo? Aí vai passando, capítulo 38, 20, 25, 30. Quando chega no 38, Deus resolve responder. Gente, imagina isso. Quando eu leio o livro de Jó, eu também amo o livro de Jó. Aí, ele ficou muito tempo só em questionamento, sem resposta. Sabe o que aconteceu comigo, Carla? Teve uma época da minha vida que eu falei assim, olha, vai fazer 10 anos que Deus levou meus filhos. Então teve uma época da minha vida que eu falei assim, Deus, eu não quero explicação. Eu te amo, se tu quiser me explicar por que tu tirou meus filhos, amém. Se tu não quiser também, eu vou te servir do mesmo jeito. Glória. Tem que ser isso. Tem que ser assim. Mas foi o que Jó fez. Ele se calou. Ele reclamou, mas no dado momento ele se calou. Aí quando chega no capítulo 38, aí o Senhor responde. Aí 39, ele fala, tu sabes tu, tem os cabras monteses, tem os filhos? Ou considera as dores das servas? Contarás os meses? Ele começa a fazer pergunta para Jó. Aí tu imagina, Jó queria saber por que ele estava naquela situação. E Deus começa a falar tudo que ele faz. Aí ele fala, no 40 ele responde mais a Deus. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso a ensinar? Quem assim argui a Deus que responda a estas coisas? Aí Jó, eu imagino, Deus pega e falou, vou começar a te encaixar. Tu tem que ficar na tua posição. Por aí. É na tua posição, fica quietinha aí, que eu sei como trabalhar, como fazer. Porque Jó começou a questionar, a falar, e muitas das vezes, missionária Anaílde, tem pessoas que querem ajudar a Deus. A Deus está enrolado, é muita gente. É muita gente para ele cuidar. Aí quem ajudar uma ajudinha, aí eu vou fazer assim, não é a tua vontade. É a vontade do Senhor. Aí, do 41, Deus arrasa com Jó.
Aí, missionária Anaíldes, no 42, que é o último capítulo, Jó entende. Você vê que 38, 39, 40 e 41. Jó queria saber o porquê da situação que ele estava passando. Mas Deus responde a Jó, mostra para Jó a sua grandeza. Ele mostra para Jó que ele é Deus, que ele pode todas as coisas na vida do homem. Ele mostra para Jó, Jó, tu eras informe. Lá em Isaías fala assim, tu eras informe. Tu não tinha nem informe, eu já te conhecia. Então, aleluia. Nós éramos informe. Ele já te conhecia. Ele já sabia da tua vida. Ele conhecia o teu coração. Ele sabia como ia ser a formosura do teu rosto. Ele sabia dos teus cabelos, dos teus cachos. Ele sabia de tudo. E aí, Jó, ele entende que ele não precisava saber de nada. Ele tinha que só aprender com Deus. Aí a Bíblia nos fala mais uma coisa que eu aprendo com Jó, que nós precisamos nos humilharmos diante da presença de Deus. E crente se humilha na oração. Senhor, eu não sou nada, eu sou totalmente dependente de ti. É isso que ele quis dizer. Ele falou assim, eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Isso o Senhor está falando comigo, está falando com a missionária Anaíldes, está falando com meu filho Davi aqui assistindo, ele está falando com todos nós que estamos aqui, aqueles que ainda não assistiram, ele está falando bem assim, olha, Deus tudo pode, não tem nada que possa ser impedido. O que Deus tem para a tua vida, ninguém vai impedir. O adversário não vai impedir. Aí ele fala, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendias. Coisa para mim que era maravilhosíssima e eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu me ensina-me. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Nossa! Que glória! Ele falou assim, eu não entendia nada. Eu pensava que eu te conhecia porque tu me encheu de riqueza, porque tu me fez um homem próspero. Quer dizer, nós entendemos aqui que Jó conhecia aquele Deus que dava tudo. Ele não conhecia o Deus da prova. E agora ele conhece o Deus da prova. Ele conhece o Deus que prova. Ele fala assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É necessário ter um arrependimento. Eita, Jesus. Mais uma coisa que eu aprendo com Jó. Se humilhar e se arrepender. Aí o que Deus faz? Mais uma vez Deus prova Jó. Nossa, irmã, como é que mais uma vez ele prova? Prova sim. O que ele fala? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, ele faz... Aí Deus vai e fala com os supostos amigos. E manda que eles venham oferecer sacrifício. O que ele fala para Jó? Jó, tu vai orar pelos teus amigos. Sabe mais uma coisa, Anaíldes, que eu aprendo com Jó? Precisamos perdoar aquele que nos ofende. Meu Deus! Crente precisa perdoar. Não pode guardar rancor, raiz de amargura no coração. Aí o apóstolo Paulo escreve uma carta. Eita, falta carta, já vou terminar. O apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemão, porque Paulo estava preso e conhece um homem na prisão chamado Onésio. E Onésio trabalhou com Filemão e teve uma mão leve lá na casa de Filemão. Pegou algo da casa de Filemão e sumiu. Só que Filemão foi preso. E ali ele encontra com quem? Com o apóstolo Paulo. E ali na prisão ele abre o coração para o apóstolo Paulo, prega para ele aceita Jesus, cumpre o tempo da pena. Agora Paulo escreve a Filemão,
aceita Onésio de volta na tua casa, como se você estivesse recebendo a mim. Ele falou, perdoa esse homem. O cristão precisa perdoar. O cristão não pode ter raiz de amargura no coração. O cristão não pode ter mágoa, porque a raiz da amargura, a mágoa, te impede de ofertar, te impede de participar da Santa Ceia. Você vai ficar só sentado no banco. Então, libera esse perdão para que o Senhor venha liberar para ti. Quando nós não perdoamos, o céu fica de bronze. Mas quando nós perdoamos, Deus rasga do céu, derrama uma bênção que dela vos advém a maior abastança sobre a vida de cada cristão. E aí Deus manda Jó perdoar. Sabe como, Jó? Você vai orar por eles. Eles precisam receber a oração. Aí nós vemos e fala assim, nossa, ele já orou, ele perdoou. Quando é que Deus muda o cativeiro de Jó? Isso é algo interessante. Isso é algo maravilhoso. Quando eu leio aqui no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó o tanto em dobro tudo quanto que ele tinha dantes. Então, missionária Naíde, eu aprendo muita coisa com Jó. Deus só mudou o cativeiro. Não foi quando ele se humilhou diante de Deus. Não foi quando ele abriu o coração e ele falou, Senhor, eu reconheço a tua grandeza, não. Foi quando ele orava pelos amigos, aí Deus virou o cativeiro de Jó. Então eu aprendo tinha muita coisa para falar, eu anotei um monte de coisa. A gente pode fazer uma segunda. Tem um monte de coisa. Número 2, vamos fazer a live 2. Vamos. E assim, eu aprendo a perdoar, eu aprendo a me humilhar, eu aprendo que o nosso Deus ele é tudo nas nossas vidas, ainda que nós venhamos passar. Eu aprendo que nós precisamos ser retos, temente a Deus, nós precisamos nos desviar do mal. Quando falo de desviar do mal, falo de afastar das coisas do mundo, ser pronto para ouvir. Esse pronto para ouvir, tardio no falar, tardio irá-se, chega e dói na alma, né? Pessoa apontando o dedo, levantando contra a tua vida, mas creia que o teu Deus, ele é contigo, ele vai virar esse cativeiro. A tua situação vai mudar. O Senhor, ele vai transformar a tua vida, ele vai entrar nas tuas finanças. O Senhor está falando comigo que ele vai entrar nessa causa na justiça, ele vai liberar essa causa na justiça. O Senhor, ele vai fazer, ele cura, ele renova, ele restaura, ele derrama a sua unção. E é isso que eu aprendo com os homens, missionária Anaíldes. Eu aprendo a ser verdadeiramente cristão, como fala a palavra do nosso Deus. Amém? Gente, muito bom, gente. Amém. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida, Carla. Te conhecer, fazer parte do teu círculo de amizade, para mim, foi um grande presente de Deus. Tânia tá aí, ó. Tânia, as duas vovós. Carol é uma menina maravilhosa. Não estou falando porque Tânia tá aí, não, mas a Carol, ela lembra muito a minha filha. Minha filha é muito parecida com Carol. E eu fico muito feliz de ver que Carol casou bem, conheceu o Lucas, né? Que Deus não deixou ele morrer porque já sabia que ele tinha que casar com Carol, que já estava na história, né? De dar um netinho. Então Deus já separou ele. O Lucas é muito querido e eu fico muito feliz mesmo de poder, né, ter um pouquinho, participar um pouco da sua amizade. Temos algumas pessoas aí colocando algumas. Jorginho Eleia, se eu não me engano, está falando, glória a Deus, que tarde maravilhosa na presença de Deus, ouvindo Deus falar profundamente, que Deus possa abençoá-las mais e mais. Glória a Deus, essa tarde Deus desceu na terra. Não vou perder mais. Obrigada, Deus abençoe aí. Né? Deve ser conhecido também, né? Da nossa live. Ana Correia também. Essa família é uma bênção. Ela é sogra do meu sobrinho. Tá, que bênção. Ela já me escreveu lá. Se inscreve lá, gente, no meu YouTube.
A Drica também, eu agradeço. Tá falando aí, Carla é uma bênção. A Drica tá falando que Carla é uma bênção na minha vida. Obrigada aí, que prazer, né? Conhecer. Eu é que agradeço. Marcinha Vaz está aí também. Gente, eu quero agradecer de coração, Carla. Dá aí as suas palavras finais, as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Te admiro muito, diante do Senhor. Obrigada. Te admiro muito mesmo. Você é um exemplo de dar a volta por cima, né? E eu peço que Deus, a cada dia, Ele venha te prosperar cada vez mais. Assim, eu falo de uma prosperidade espiritual, um crescimento assim, sabe? De te levar ao pastorado. Né? De estar ali ministrando lado a lado com seu esposo na obra. Eu acho lindo quando eu vejo vocês louvando a Deus junto. Eu falei, ai, Jesus, que coisa linda. Assim, eu quero agradecer a Deus, agradecer por essa oportunidade de estar ministrando. Eu amo essa palavra é tudo na minha vida, o Senhor é tudo na minha vida, Ele tem me sustentado, né? Ele tem me colocado de pé. São muitas as situações que nós temos passado, mas o Senhor, Ele sempre ali presente conosco. Então, agradeço a cada um que entrou, olha, minha sobrinha Isabela, a irmã da nossa igreja, Neide. Está todo mundo convidado aí para participar das lives da missionária. Eu falo. A missionária Fala Naíde. A sua também. Fala a sua aí. Anuncia a tua aí. Eu vou falar. De terça a sexta, 8 horas da manhã, de 8 às 9, pelo Facebook. Aleluia. E missionária Naíde, dia 27 de agosto, é 27 e 28. 27 é sábado, 28 é domingo, as pessoas têm compromisso na sua igreja. Mas no dia 27 de agosto, a nossa igreja está completando 8 anos ali naquele lugar, aleluia. Estamos engatinhando e assim, todos estão convidados, vai ser uma grande festa. São várias igrejas que irão estar lá cantando, louvando. Levitas foram convidados, aceitaram o convite. E eu faço convite para todos os irmãos aqui, para a pastora, a irmã da pastora, que, nossa, louva muito. Eu até falei assim, eu vou convidar ela, que eu vou fazer 30 anos de casada. Eu vou convidá-la para louvar. Ela vai. Sim. E, assim... Eu agradeço, assim, estou muito contente, tarde maravilhosa na presença do Senhor, na tua companhia e na companhia dos irmãos. Amém? Eu estava tomando café com meu esposo de manhã e ainda falei para ele assim, meu Deus, eu senti tanta alegria, né, quando você aceitou, sabe? Eu me senti muito honrada. Assim, porque assim, poxa, eu sei que você tem seus compromissos, você tem a igreja, você tem suas lives, e você assim, tão prontamente, com tanta alegria me atendeu. Eu me senti muito honrada mesmo, de verdade. Agradeço, e eu vou falar com a minha irmã, dia 27, né, de agosto, já anotei aqui, se ela não tiver agenda, com certeza a gente vai lá e eu levo ela lá. E pode chamar para o teu aniversário de casamento, ela até faz também a cerimônia, ela é uma benção, ela preparou tudo no meu casamento. A minha irmã Lília é uma bênção. Até queria pedir vocês que entrassem nas redes sociais dela, nas plataformas digitais. O Lucas entende aí, o Davi, né? O Davi também pode te ajudar aí. Né? Que ela está com um single novo aí, para Deus abençoá-la. E entra aí, gente, no YouTube. Alguém falou aí que não sabe mexer, eu acho que foi a Patrícia. Depois eu vou mandar o link para você. Vai lá no meu YouTube, gente. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, sei lá, não sei como é que faz. Mas com certeza vai ser bênção. Minha mãe Orlete está aí também. E nós vamos orar. Eu quero pedir a Carla Helena que ore pelas pessoas que estão aqui conosco. Eu quero só fazer um resumo rapidinho de tudo que a Carla Helena falou. Jó nos ensina, né, que em meio aos caos, em meio à dificuldade, que nós não devemos abrir mão de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas foram geradas só assim, só para ter bênção, né? É só vitória. Não. E aí, na primeira crise, na primeira prova, na primeira falta que tem, a atitude é desistir. É colocar Jesus para fora. Porque não sabe valorizar a salvação, valorizar o amor de Deus.
valorizar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando a gente lê a história de Jó, a gente entende que Jó não pensava assim. Ele mesmo, no meio da maior dificuldade, da sua maior provação, ele abre a sua boca e ele diz: Deus, o meu Redentor, vive. E eu acho incrível porque ele fala o meu. Meu é um pronome possessivo. É algo que ele tomou posse. Ele diz: é meu. Independente da situação que eu estou vivendo, ele é meu Redentor. Sem ele eu não consigo nada. Sem ele eu não posso nada. Ele é tudo na minha vida. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que tinha tudo para estar num quarto escuro, chorando porque perdeu seus 2 filhos, sua nora e seu genro no acidente de carro, no ano de 2012, no Natal de 2012. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu sentava, ficava me lastimando no meio da dor, no meio das perdas. Ou eu me levantava e falava: não, eu vou usar isso para que as pessoas entendam que o meu Deus é maior do que tudo. O meu Deus é maior do que a dor, o meu Deus é maior do que as provas. E tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um plano de Deus. E eu estou aqui falando que Deus tem o poder. Eu entendi que eu poderia ficar me lamentando eternamente, chorando a dor do luto, chorando a dor da perda. Porque passando 6 anos, eu também vinha perder o meu esposo com uma leucemia. Mas eu decidi, eu me posicionei e eu falei: não, eu vou me levantar no meio das cinzas do luto e vou dizer que o meu Deus é maior. Eu não falo isso apenas para mostrar que eu sou forte, para alguém dizer: você é guerreira. Não! Eu falo isso para dizer a vocês que eu tenho uma confiança em Deus e de entender que os propósitos dele para mim são maiores, que os desígnios dele são maiores. E quem sou eu para dizer que eu faria melhor? Porque quando a gente não quer aceitar os propósitos de Deus, a gente está dizendo que poderia fazer melhor. E eu não posso fazer melhor. O meu Redentor, ele é maior do que tudo. Essa fé que eu tenho me ajuda a vencer a angústia, me ajuda a vencer a depressão, me ajuda a vencer a solidão. A única coisa que nos faz superar é a fé e a confiança que nós temos em Deus. E de entender que dentro do nosso coração nós carregamos essa fé que nos faz mudar os pensamentos ruins dia após dia e entender que maior é o nosso Deus. Esse Deus, ele mudou a minha vida. Ele me deu uma nova história, ele me deu uma nova razão de viver. Mas eu vou te falar bem francamente, mesmo se ele não tivesse feito isso, eu continuaria o servindo. Porque eu não sirvo a Deus pelo que ele pode me dar, mas eu sirvo a Deus pelo que ele é para mim. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Sem ele eu não sou nada, sem ele eu não consigo viver. E é essa confiança e é essa certeza que eu quero passar para você. Eu quero pedir à minha amada amiga que ore e abençoe a vida de tantos que estão aqui nos assistindo. Tem a Patrícia aqui, que perdeu o seu filho. Ela está no auge do luto, ela está vivendo o luto. É muito difícil, essa dor é difícil. Se você se entregar, você se perde no meio da dor. Mas em nome de Jesus, Deus te colocou aqui para me conhecer. Não a conheço pessoalmente, só a conheço através das redes sociais. Ela estava lá no Facebook, veio para cá me acompanhando. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que tem me fortalecido vai te fortalecer também. Entregue a Patrícia, ore por ela também. Que em nome de Jesus. Obrigada, Patrícia, né? Soberano Deus e eterno Pai, queremos louvar e engrandecer o teu nome, meu Senhor. Queremos te agradecer. Pai querido, muito obrigado por essa tarde, meu Senhor, diante da tua presença, diante da tua palavra que é viva, que é eficaz para as nossas vidas, diante dessa palavra, meu Senhor, que vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ó Pai. Nós queremos te agradecer. Olha, amado Deus, toma cada vaso na tua
tuas mãos. Eu profetizo sobre cada vida. Meu Senhor, que tu venha abrir a janela do céu, que venha derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança sobre a vida do teu povo. Toma a Patrícia nas tuas mãos, toma o coração da tua filha, toma a alma, o sentimento, Pai, renova, restaura, transforma, meu Senhor da glória. Olha, Pai querido, fica tu com a tua filha, meu Senhor da glória, vai tirando a tristeza. Meu Pai querido, nós sabemos que a tristeza ela sai, que se torna uma saudade, meu Senhor da glória, mas o adversário ele se aproveita, ó Pai, dessas situações, mas nós entregamos a Patrícia nas tuas mãos. Eu não a conheço, mas eu te agradeço por esta vida, meu Senhor, que tem acompanhado a missionária, ela tem sede de ti, ó Pai, alimenta o teu vaso, sustenta o teu vaso pelo poder que há no teu nome. Meu Senhor, muito obrigado por cada vida. Eu tenho a certeza, Espírito Santo de Deus, que tu falaste no profundo escondido de cada coração nessa tarde. Abençoa, meu Senhor, a missionária Naildes. Muito obrigado, Senhor, pelo teu mover na vida da tua filha. Eu te peço, ó Pai, que a cada dia, que dia após dia ela possa estar, meu Senhor, junto às águas, meu Senhor, para que dia após dia ela venha experimentar, Pai querido, da tua presença. Quero que possa levar a tua filha num jardim secreto e palestrar com o teu vaso. Ah, meu Senhor, grande ainda é a obra, o mistério é muito grande na vida do teu vaso. Eu somente te peço, ó Pai, que tu venha sustentar o teu vaso, em o nome de Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, querida. Gente, quando a gente lê a história de Jó, racionalmente, ela não tem lógica. Isso é fato, né? Mas a fé não tem lógica na fé. Entenda que quando a gente fala de fé, a gente não fala de lógica, né? A minha vida também, a minha história também não tem lógica. Não tem como explicar. Como é que é isso? Por que Deus permitiu isso? Tá? Aí a gente entende que a vida tem realidade. E uma das realidades da vida são as provações. O livro de Jó, a gente não pode ler ele com um olhar de razão. Temos que ler com um olhar de fé. Porque se você for ler com um olhar de razão, você vai sentir pena. Mas acontece que você tem que ler com um olhar de fé. E aí você vai para Jó 42:2, diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando a gente lê isso, a gente vê um Jó que não reclama. A gente vê um Jó que não murmura. E aí a gente tem que entender e aprender isso. Aprender a não reclamar sem causa. Eu, para terminar, eu me lembro que eu reclamava de um guarda-roupa meu, que a gaveta estava quebrada. Às vezes a gente reclama por besteira. E todas as vezes que eu ia abrir aquele guarda-roupa, a gaveta, a parte da frente saía na minha mão. E eu ficava chateada. E eu falava, ai, esse guarda-roupa, ai, por que tá? Passado um tempo, meu esposo recebeu o 13º e compramos um guarda-roupa enorme, espelhado, bonito, novinho. Só que uma semana depois, aconteceu um acidente com os meus filhos. Na BR-101, entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, em que numa ultrapassagem veio uma carreta e jogou o carro dos meus filhos fora da estrada. Eles tiveram morte instantânea. E aí a Nailde, que reclamava por causa de uma gaveta, agora tinha um guarda-roupa novo, bonito, ela não conseguia mais sentir alegria com aquele guarda-roupa. Às vezes, a gente reclama por coisas pequenas. Por o filho que bebe água toda hora e deixa o copo em cima da pia. Ah, mas eu acabei de lavar a louça, já tem um copo ali. Você está reclamando, mas você tem um filho ali do teu lado. Que em nome de Jesus, que você, ao ler a história de Jó, você pare e pense. Eu tenho sido grata a Deus por tudo que eu tenho recebido. Eu tenho agradecido a Deus por tudo que Ele tem me dado, pela minha vida, pela minha família, pelos meus filhos. Eu tenho sido grata a Deus? Ou eu reclamo por tudo e por nada? Que você possa parar e pensar e tomar um posicionamento diante de Deus, de ser grata a Ele por tudo. Obrigado.
Obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Agradecemos a Deus. Obrigado, minha amiga Carla. Obrigado por essa linda live. Obrigado por essa palavra abençoada. Amém. Eu conto contigo mais vezes, tá bom? Deus abençoe. Contar. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que na tua casa não tenha motivos para chorar. Que você tenha motivos para sorrir. Que todo mal, que toda armação do adversário contra a sua vida seja desfeita em nome de Jesus. Eu quero dar um último anúncio. A partir de sexta-feira vai começar na nossa igreja, eu pertenço à ADVEC sede, uma conferência da família forte. Se você puder, dia 19, 20 e 21, vem na nossa igreja receber de Deus. Com certeza vai ser bênção. O diabo tem atingido ferozmente as famílias, mas que nós possamos nos guardar debaixo da proteção de Deus. Um beijo, minha querida Marilza. O povo lá de Carangola, o povo de Rio das Ostras, o povo da Bahia, o povo de Campo Grande que está nos assistindo. Beijo, minha amiga Cássia, minha amiga Kátia Barbosa, que saudade. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe, Joana Rocha. Deus abençoe a todos vocês, os amigos da igreja lá da minha irmã Carla. Obrigada. Esteja comigo de novo. Segundas, quartas e sextas. Nós estaremos aqui. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Obrigado por tudo. Fique com Deus. Até a próxima vez. Obrigado. Amém. Deus abençoe.